Quando o assunto é união estável, as dúvidas são muitas, principalmente no âmbito jurídico. Hoje eu recebo mais uma vez em nosso estúdio o advogado Roger Abdala para explicar um pouco mais do assunto. Roger, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Thiago. Primeira coisa, no que se caracteriza uma união estável? Bom, a união estável ela é análoga ao casamento. A principal diferença é a formação jurídica de cada um. O casamento, a vontade dos dois, vai no cartório, promulga, faz o contrato entre as partes do casamento. A união estável, apesar de ter a previsão contratual também de registrar em um cartório, mas aí registra-se mais como um negócio, é pouco os casos, ela se dá mais pela informalidade. Muitas vezes, quando há vontade de constituir uma família, de morar juntos, e ali começa uma união estável na maioria dos casos. Então a união estável ela pode ser considerada um estado civil? Sim, sim. É de certa forma um estado civil. Não oficial, no sentido de gerar uma certidão de casamento, por exemplo, a certidão de nascimento, a modificação do RG, mas é sim uma modalidade de estado civil. A pessoa que já é casada, ela pode ser enquadrada, digamos assim, em uma outra união estável? Sim, sim, desde que seja realmente a união estável. Quem já tem um casamento, constituir outro casamento na vigência do primeiro, digamos assim, seria bigamia. Mas o caso de união estável é sim já reconhecido inclusive na justiça. Já temos algumas decisões no judiciário onde a esposa, ao reconhecimento da união estável com uma amante ou com uma outra mulher, estou dando caso de homem, no caso de falecimento de um homem, e a pensão por morte que o INSS deveria à esposa passa a ser dividida, onde 50% vai para a esposa, os outros 50% para essa união estável, que ele tinha às vezes até mesmo sem o consentimento, sem o conhecimento da esposa mesmo. Agora, essa até a próxima pergunta. Quando acaba uma união estável, como é que acontece a divisão de bens? Bom, a divisão de bens, quando é omisso, quando não gera um contrato, quando as partes não vão a cartório, declarar sua união estável, ela é igual ao casamento, ou seja, comunhão parcial. A partir da concepção daquela união estável, e aí vem a questão, quando iniciou a união estável? Na maioria das vezes, ela só é reconhecida via judiciário. Então, é preciso abrir um processo, o juiz vai dizer, através das provas constituídas nos autos, a partir de quando iniciou aquela união estável. E assim, a comunhão parcial dos bens, ou seja, metade para cada um, a partir daquele momento que a união estável foi considerada existente. Então, os bens que existiam antes permanecem na titularidade de cada um. E os bens adquiridos com o findar da união estável também para cada um. Agora, juridicamente falando, por que é mais difícil se divorciar do que se casar? Porque o casamento, basicamente, basta eu tenho a vontade de casar, junta com outra pessoa, vai no cartório, enfim. Tem bens, beleza, mas primeiro você começa com amor, com aquela questão de que tudo vai dar certo. E quando termina, principalmente quando há bens, ou guarda, ou filhos menores, há sempre a questão de quem vai ficar com a guarda, ou quem vai ficar com a tutela de tal bem. E hoje até mesmo, vamos dizer só filhos, cachorros, gatos, vem sendo uma importante pessoa, digamos assim, num processo. Quem vai ficar com a guarda do cachorro, quem vai ficar com a guarda do gato, é assim como dos filhos e também dos bens. Então é mais difícil. Claro que quando os dois resolvem por si a partilha dos bens, a guarda dos filhos, tudo se torna muito mais fácil. Agora, quem pretende iniciar ou terminar uma união estável, como ela pode tirar as dúvidas a respeito disso, legalmente falando? O ideal é procurar sempre um advogado, o advogado da sua confiança, para que ele tire todas as dúvidas, principalmente como a melhor forma de constituir essa união estável e até mesmo de fazer a sua dissolução, para que não tenha mais um problema no judiciário que muitas vezes se arrasta por anos, exatamente por falta de uma assessoria jurídica para as partes. Roger, muito obrigado pela sua entrevista. Por nada, às ordens. No próximo bloco, o setor da construção civil volta a crescer em Minas Gerais. O J7 volta já.